A Direção Regional de Cultura do Norte é um organismo desconcentrado do Ministério da Cultura, que tem como área regional os 86 concelhos que formam a região norte do país e que atua nas áreas do património e da cultura. Tem fundamentalmente 3 grandes campos de trabalho. Um deles que é o apoio aos agentes culturais, a dinamização e a promoção cultural, que trabalha essencialmente com quem está no território a produzir, a criar, a programar cultura nas diversas áreas. Talvez a face mais visível deste campo de trabalho seja o Programa de Apoio aos Agentes Culturais e o Programa de Apoio ao Associativismo. Esta é uma divisão que está sediada em Vila Real. A outra grande área de trabalho refere-se aos museus. A Direção Regional tem sob a sua tutela 7 museus, que estão dispersos por Bragança, Miranda do Douro, Lamego, Guimarães e Braga, e tem depois um conjunto de monumentos e áreas arqueológicas também abertas ao público, que no fundo têm serviços de caráter museológico. Portanto, estas unidades têm os seus diretores e os seus coordenadores, mas estão todas sob uma alçada comum e, portanto, desenvolvem os serviços normais que os museus e os monumentos desenvolvem, isto é, cuidam das suas coleções, têm os seus serviços de mediação ao público, estão abertos, recebem os seus visitantes, têm a sua atividade cultural. A outra grande área, que é uma área com muito peso, refere-se à salvaguarda e à reabilitação do património cultural. E aqui há uma direção de serviços dos bens culturais que está sediada no Porto, em Ramalde, mas que tem funcionários dispersos também pelo território. E esta área tem um grande impacto na vida das pessoas, porque, entre outras coisas, emite os pareceres sobre qualquer intervenção ou operação de caráter arquitetónico ou urbanístico nas áreas classificadas e nas áreas de proteção desses monumentos ou sítios classificados. O Norte é a região do país que tem mais monumentos e sítios classificados, portanto, isto dá uma nota daquilo que é o trabalho desta direção. O arquivo online da Direção Regional de Cultura do Norte é apenas entre aspas, um dos serviços online disponibilizados pela DRCN recentemente e que faz parte de um programa alargado e previsto continuar no tempo, no sentido de disponibilizar de forma fácil, online, aos cidadãos, às empresas, às escolas, às universidades, os vários serviços que nós prestamos nas várias áreas de atuação da Direção Regional de Cultura do Norte. O arquivo online pretende disponibilizar, antes de mais aos técnicos, repito, isso é essencial, porque vai permitir acelerar os tempos de produção, de resposta ao exterior, mas também vai, de forma direta, disponibilizar aos utilizadores externos todo o manancial que o seu arquivo contém. E que manancial é este? O arquivo da Direção Regional de Cultura do Norte, na verdade, vai muito para lá em termos cronológicos, em termos de tempo, do tempo de existência da própria Direção Regional de Cultura do Norte. Uma vez que ela é uma entidade pública que herdou a sua missão e as suas responsabilidades de outras entidades públicas que a precederam, ela herdou não só essas responsabilidades e missão, mas igualmente herdou os seus arquivos. E que, se considerarmos que, diante dos 7 museus que a Direção Regional de Cultura do Norte tem, distribuídos pela região norte, temos vários museus que são centenários. No todo, estamos a falar de um arquivo que tem mais de 100 anos. E nesse arquivo podemos encontrar informação relativa, obviamente, ao património cultural da região norte, sobretudo, mas não só. E dentro desse manancial de informação, podemos encontrar especificamente informação sobre os nossos monumentos históricos, os nossos museus, mas em geral sobre o nosso património cultural, seja ele imaterial, seja material, seja móvel, seja imóvel, e obviamente nisto, à cabeça das pessoas, sempre que se fala nestes termos, as pessoas lembram-se imediatamente de museus, e bem, de monumentos históricos, sem dúvida, das coleções museológicas desses mesmos museus, mas se calhar lembram-se menos, mas ele existe também e tem uma presença significativa no nosso arquivo da nossa cultura imaterial, das tradições, mais de um aspecto etnográfico, etnológico, mesmo popular e mesmo vernacular. Os processos de digitalização, não é, de transformação digital que reformulam a forma como o Estado lida com os cidadãos e interage com eles,
também são uma maneira de abrir portas e de gerar maior transparência sobre aquilo que acontece nos seus vários organismos e suborganismos. Quando pensamos, por exemplo, numa direção regional como esta do Norte, que tem dentro de portas centenas de processos de classificação de monumentos que podem ficar disponíveis, as pessoas também podem perceber qual é o racional, qual é a argumentação que está por detrás da classificação de um monumento, porque é que isso acontece, porque é que ele tem que ser protegido, que implicações é que isso depois tem na vida das pessoas que vivem ali em redor. Ou seja, as pessoas podem passar a ter acesso a um conjunto de aspectos que ficam sempre encobertos, mais uma vez que ficam geralmente com quem detém esse conhecimento e essa perícia técnica e podem ter acesso, não é, a esse racional, e não precisam só de ser os investigadores, porque esses nós sabemos que procuravam de qualquer forma os arquivos do Estado, mas podem ser pessoas comuns que passam a poder conhecer de uma forma mais ativa até aquilo que está dentro destas grandes organizações do Estado, que são organizações pesadas, não é? E que vão gerando documentação monumental ao longo das décadas de trabalho. Para participar nós temos de estar informados e, portanto, disponibilizar a informação, temos que ter essa circunstância, como sendo também uma forma de motivar, de fomentar a participação e, portanto, ao suscitar a participação das pessoas pela informação, nós de facto estamos a promover a cidadania. Hoje em dia o envolvimento das pessoas pela cidadania ativa não é desejável, é obrigatória. Nós só alcançamos um desenvolvimento perene, durável, comprometido, se de facto tivermos a adesão das pessoas. E, portanto, é absolutamente incontornável o investimento que é preciso fazer, a modernização da administração, que permita, de uma forma que cada vez tem que ser ampliada, contagiada nos vários setores, no sentido do recurso à informação, que seja, e arquivos, digamos, informação arquivada, mas que seja em formato livre, interoperável, e portanto eu julgo que isso é mesmo o nosso futuro e é o futuro da adaptação da administração. É um arquivo muito diversificado, em que temos desde o arquivo administrativo, puro e duro, por assim dizer, até o arquivo audiovisual. E no arquivo audiovisual temos fotografia, temos vídeo, temos peças desenhadas, temos levantamentos cartográficos, temos levantamento de edifícios históricos, temos projetos de arquitetura que acabaram por se realizar, como temos projetos de arquitetura que foram a determinado momento de intenção, mas que não chegaram a acontecer. Mas que são memória importante, fazem parte, inclusivamente, da memória do imóvel em causa, das várias intervenções que foi sofrendo, de reabilitação, de transformação, e é impossível conhecer, perceber estes imóveis, estes momentos, e muito menos intervir, sem primeiro conhecermos a sua história. E a sua história passa não apenas pela sua construção inicial e pelas inúmeras transformações que sempre foi sofrendo durante os períodos ditos, entre aspas, históricos, mas inclusivamente as transformações que representam, sem dúvida nenhuma, uma transformação, as intervenções de reabilitação que estes edifícios vão sofrendo desde que passaram a ser considerados conceptualmente como monumento histórico e não a sua função original de raiz, fosse ele igreja, castelo, convento, mosteiro, ponte, etc. Aqui está o núcleo duro do que foi a atuação do Estado em matéria de gestão de património cultural imóvel nos últimos 35, 40 anos. Tudo o que aconteceu no património classificado, nos monumentos nacionais e nos imóveis de interesse público, e também em muitos sítios arqueológicos, na Zona Norte, está, de uma forma ou de outra, plasmado no nosso arquivo. Desde logo, temos aqui o arquivo de classificações. Portanto, as classificações que foram conduzidas pela Direção Regional, classificações como Monumento Nacional e como Interesse Público, esse arquivo está aqui. Estão aqui também todos os processos relativos às obras de conservação e de restauro que foram conduzidas pela Direção Regional desde o início dos anos 90.
Portanto, quem quiser saber que intervenções é que ocorreram nos monumentos nacionais que são afetos à direção regional e que são os grandes monumentos nacionais, os mais emblemáticos, é aqui que encontra essa informação. E depois temos todos os processos relativos à emissão de pareceres. Também é muito importante porque retrata tudo o que se tentou fazer, que se conseguiu e que não se conseguiu, porque houve muito projeto que recebeu parecer não favorável. Essa é a tal parte que não se vê, mas que é muito importante, aquilo que não se deixa fazer, e esses processos também estão aqui. A direção regional atualmente ela é resultado da fusão de 3 grandes organismos: o IPAR, a DGEM, Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, e o IPA, Instituto Português de Arqueologia. Portanto, o arquivo que aqui temos cobre essencialmente a atuação do antigo IPAR. Alguma coisa da DGEM, mas pouco, mas sobretudo do antigo IPAR, que é, por sua vez, herdeiro do IPPC. Temos aqui uma parte substancial do arquivo também do Serviço Regional de Arqueologia, que são os antepassados do Instituto Português de Arqueologia, que começa nos anos 80, e depois temos tudo o que diz respeito ao IPPC Porto, IPAR Porto e depois, obviamente, Direção Regional de Cultura do Norte. A montagem de um projeto desta escala e complexidade exige, sobretudo, uma grande humildade e aprendermos com quem já fez o caminho primeiro. E, nesse sentido, começamos, sobretudo, por nos concentrar em identificar bons exemplos de instituições que já tinham passado por estes processos de desmaterialização e de construção de arquivos online, seja em Portugal, seja fora, e tivemos um período largo em que nos concentramos sobretudo em aprender com os outros, aprender com aqueles que tinham feito bem, que tinham encontrado dificuldades, que tinham encontrado soluções, conscientes de que não há solução nenhuma que se possa extrapolar de uma instituição para outra, todas elas têm, obviamente, características próprias. Ouvimos, conversamos, perguntamos, recebemos imensos bons conselhos que foram extremamente úteis e com base nessa experiência tão simpaticamente partilhada por outros, conseguimos um desenho que pensamos ter dado boa resposta às nossas necessidades muito mais rapidamente e evitando erros que de outro modo não teríamos feito. Sendo o arquivo da Direção Regional de Cultura do Norte um arquivo multifacetado e que cobre diversas áreas, era essencial que a equipa responsável, quer pelo desenho, quer pela execução, fosse também ela multidisciplinar. E nesse sentido tivemos o cuidado de, desde o início, construir uma equipa, desde os consultores até depois efetivamente a equipa responsável pela execução, que reunisse pessoas das mais diferentes áreas, desde História da Arte, mais na perspectiva da investigação ou do arquivo propriamente dito, ou das bibliotecas, ou da ciência de informação, da parte também tecnológica, e essa composição multifacetada dos vários elementos que compõem a equipa foi e será sempre o garante de que o produto final que é disponibilizado aos utilizadores, sejam internos, sejam externos, não perdem o foco daquilo que, afinal de contas, estamos a fazer e para quem estamos a fazer e como devemos fazer. Ficou claro desde o início que a grande preocupação da DRCN seria a da criação de um sistema de informação ativo e permanente, ou seja, onde se esbatessem fronteiras entre o que é o arquivo mais tradicional, na sua acessão papel, analógico, e permitir, com esta criação deste modelo de sistema, a utilização da informação, quer ela esteja em formato papel, quer ela esteja em formato digital, de uma forma muito mais dinâmica e que promovesse esta transformação digital na própria organização. Para atingir um modelo deste género, existe muito trabalho prévio que tem de ser considerado, desde o conhecimento da própria instituição, organização, como é que ela funciona, como organiza a sua informação, como a descreve, até chegar a uma fase potencial de disseminação da informação. O processo de avaliação de massas documentais acumuladas, como o próprio nome diz, pretende fazer uma avaliação de toda a documentação que foi produzida e que se foi acumulando ao longo do tempo.
a primeira coisa que temos que fazer é ter o conhecimento daquilo que existia na organização, e para isso fizemos um recenseamento da documentação destes processos, grandes processos documentais, licenciamento, obra, classificação e arqueologia. Feito este recenseamento é quase a base para a construção de um instrumento que legalize e autorize alguma filtragem que possa haver de documentação aqui na casa. A questão é que esta documentação teve pouca potencialidade de, efetivamente, triagem. Contudo, este instrumento irá permitir o quê? Que se tenha a noção de que só é preciso arquivar determinada documentação para fazer parte de um processo. Da avaliação das massas documentais também sai quase uma nova forma de trabalhar. Em concreto, para atingirmos um modelo de sistema de informação ativo e permanente, nós temos de ter sempre a preocupação de recolher toda a informação descritiva, mas também, a partir do momento que se toma a decisão de digitalizar essa informação, toda a meta-informação técnica e de preservação digital que acompanha todo esse processo de desmaterialização. Essencialmente, no momento do recenseamento, é feita a primeira parte deste trabalho, que diz respeito à meta-informação de controle e descritiva, a identificação dos processos, o título, os principais termos de indexação. Igualmente, neste momento, estando nós num momento de mudança em que as estruturas classificativas, a implementação de planos de classificação derivados da MEF, da macroestrutura funcional do Estado, se está a tornar tão importante para a integração entre sistemas, a ideia foi a de aproveitar este primeiro esforço de recenseamento para já fazer todo o mapeamento mínimo das séries documentais produzidas pela DRCN, no sentido de apurarmos quais as principais estruturas de classificação e quais as principais séries documentais produzidas. Ao invés de deixar a informação acumulada, fechada, em silos, que muitas vezes depois são difíceis de recuperar para técnicos que têm dinâmicas de trabalho tão importantes como emitir pareceres urbanísticos, como, enfim, participar numa série de processos de negócios específicos, permite igualmente, a nível de sistemas, fazer uma mediação tecnológica. Porquê? Eu, sabendo quais os termos de classificação que tenho de usar, classifico a informação desde a sua nascença no sistema no qual essa informação esteja a ser produzida, até ao momento em que ela realmente passa para o sistema de arquivo. A desmaterialização de um arquivo é, antes de mais, uma medida de salvaguarda. Quando falamos de arquivos em suporte de papel, estamos a falar de objetos únicos, dificilmente reproduzíveis. A sua digitalização, antes de mais, garante a sua salvaguarda, a sua preservação, em caso de perca parcial ou total. E, nesse sentido, o projeto Arquiva foi pensado, antes de mais, como um projeto de salvaguarda dos arquivos da Direção Regional de Cultura do Norte, que, sendo mais que centenários, urgia digitalizar no sentido de garantir a sua salvaguarda, a sua preservação para as gerações futuras, com, obviamente, a enorme mais-valia da sua fácil utilização por parte dos utilizadores internos e externos. A preservação é fundamental porque, de facto, temos aqui um conteúdo e um conhecimento que não se pode perder. E precisamente pelas mais-valias que acarreta no bom trabalho que podemos vir a fazer no futuro, no sentido da salvaguarda e da conservação do património, compreender a herança que temos, mas ao nível da digitalização também se afigura fundamental, não só porque estamos a acompanhar as tendências do século XXI e estamos no século da digitalização em massa e, portanto, isso é de salutar, mas acima de tudo também porque permite uma acessibilidade a um público mais alargado, seja especializado ou não, de diversas áreas disciplinares, preservando também a herança material, ou seja, não abrindo caminho a que haja danos pelo manuseamento dos documentos. E, portanto, sabermos que existem os documentos salvaguardados em si e preservados, mas que podemos ter a eles acessos à distância de um clique, a qualquer momento, a partir de qualquer dispositivo, e consultar e desenvolver investigação a partir daí, é de facto incrível.
A desmaterialização é um processo de transferência de suporte. Neste caso, nós temos a informação em suporte de papel e a informação foi transferida para um suporte digital. Num processo digital, a informação já nasceu nesse formato, ou seja, não houve transferência de suporte. Este projeto de desmaterialização implicou que a instituição tivesse ações prévias à sua desmaterialização, ou seja, primeiro foi necessário organizar, classificar, descrever os documentos, também o seu tratamento mesmo em papel, ou seja, os documentos tiveram que ser retirados agrafos, clipes, as folhas tiveram que ser todas numeradas, pequenos restauros. Todas estas ações foram feitas para nós depois conseguirmos digitalizar com o máximo de qualidade e garantindo sempre a integridade do documento original. Em termos de requisitos técnicos, todas as digitalizações foram feitas a cores, com uma resolução de 300 dpi. Tudo que tem escala foi mantida a escala nos documentos. O formato escolhido foi o formato TIFF, pois é um formato que garante mais qualidade na imagem e isso permite não só a sua preservação, mas conseguimos depois fazer outras imagens derivadas deste formato TIFF. Ou seja, a imagem matriz fica sempre guardada com o máximo de qualidade e nós depois conseguimos fazer imagens derivadas para usar como divulgação da informação. Além destes ficheiros, também foi feito um ficheiro em XML, que é o que contém a meta-informação. Essa meta-informação de preservação e técnica cumpre normas internacionais e estes requisitos é que nos garantem depois conseguirmos fazer a preservação destes objetos. Estas imagens, aliadas à descrição e à informação que já tínhamos da catalogação, da classificação da informação, permitem alimentar um repositório, que por sua vez depois irá alimentar aplicativos que pegam nessa informação e a conseguem divulgar, quer internamente, quer externamente. Os objetos digitais têm atributos que permitem não só os recuperar, mas também os preservar digitalmente. Ou seja, nós temos que ter informação sobre esses objetos digitais que nos permitem salvaguardar não só a sua autenticidade, mas também a qualidade dos mesmos. Nós também temos que ter ações de preservação digital, tal e qual como temos ações para preservar o papel, porque se não o fizermos, os objetos digitais degradam-se e também não conseguem ser recuperados. O sistema de informação pode ser visto numa lógica um pouco mais tradicional da documentação que está no arquivo, separada um pouco mais da produção dita, por assim dizer, ativa, ou pode ser visto à luz de um paradigma em que a informação se torna ativa e permanente em todas as suas fases de vida. E foi exatamente com esse objetivo em mente que foi preparada uma ferramenta de recolha de meta-informação, que essencialmente é baseada em estándares internacionais, em normas internacionais, como a ISADG, para acrescentar essa riqueza informacional que existia já no acervo da RCN e transpô-la para um instrumento de pesquisa de informação, quer a informação depois venha a estar no seu formato em papel ou no seu suporte digital, com o processo de transformação digital em curso. Uma das primeiras etapas foi definir a plataforma que iríamos usar para suportar o arquivo online. Essa plataforma ficou definida ao longo há bastante tempo, há mais de um ano. Depois começamos, em simultâneo com esse processo de definição das plataformas, começamos logo a identificar os conteúdos que teríamos para carregar e disponibilizar no arquivo online. Conteúdos de natureza administrativa, de natureza audiovisual, muita fotografia, muito vídeo, etc. Nessa área. Depois passamos à parte da definição dos formatos em que iríamos disponibilizar os conteúdos, a que utilizadores iríamos disponibilizar os conteúdos, fossem internos ou externos. Houve aqui uma preocupação muito grande ao nível do enquadramento com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, portanto, esse foi um aspecto muito importante e foi essencial prever que não se disponibilizariam para o exterior conteúdos que de alguma forma pudessem não estar de acordo com o RGPD. Depois, então, em face dos conteúdos que nos fomos apercebendo que existiam, para disponibilizar no arquivo, fomos desenhando o formato que pretendíamos ao nível das competências da equipa, da formação académica, da experiência anterior. Reunimos essa equipa e penso que fomos bastante felizes com a constituição de equipa que conseguimos
E a partir daí começamos no workflow de alguma forma rotineiro de preparação de conteúdos, avaliação e seleção, recolha de metadados, conversões de formatos, carregamento, e neste momento já atingimos um número muito significativo, já temos um arquivo online com mais de 100 mil registros, que já é um volume muito significativo de informação que está ali carregado. Parte dele só está disponível, parte desse conteúdo, apenas para utilizadores internos da DRCN, nomeadamente processos administrativos, mas também já temos um conjunto muito significativo de conteúdos disponíveis para utilizadores externos, para todas as pessoas, portanto, e disponíveis para quem quiser consultar. Com base no primeiro levantamento inicial, que executamos ainda em 2022, fizemos uma extrapolação para as necessidades de armazenamento totais que prevíamos atingir ao final de um ano e meio a 2 anos. Previmos que poderemos chegar a qualquer coisa como 80 terabytes de informação, portanto, necessidade de armazenamento, que é uma coisa muito significativa. Portanto, o cálculo das necessidades ao nível do equipamento, da hardware e dos servidores foi feito com base nisso, nessa enorme massa documental. São mais de 1 milhão de páginas de documentação administrativa, parte das quais já está digitalizada, outra que está neste momento, a digitalização está ainda em curso e ainda se vai prolongar por algum tempo. Portanto, no total teremos mais de 1 milhão de páginas de documentação administrativa digitalizada e disponibilizada no arquivo online. Toda a infraestrutura de comunicação e de rede da DRCN está neste momento a ser melhorada, atualizada e essa atualização está em curso. A ligação entre os diversos serviços da DRCN está toda ela a sofrer uma melhoria muito significativa e a própria ligação dos servidores para o exterior, para a internet, também está a ser, ao nível da velocidade de transmissão de dados, está a haver um upgrade muito significativo, da ordem das 10 vezes mais rápido. Portanto, com vista a proporcionar uma melhor experiência dos utilizadores, seja dos utilizadores internos, seja dos utilizadores externos. A avaliação de massa documental foi feita de diferentes maneiras. Por um lado, há aquela avaliação de massa documental, um levantamento e inventariação, que começou há mais de um ano e continua em curso, está ainda a decorrer, da inventariação de todos os documentos, nomeadamente de natureza audiovisual, mas também conteúdos administrativos, documentação administrativa, está em curso atualmente, fundamentalmente, de todos os museus da DRCN. Portanto, estamos a falar de 7 museus, têm arquivos, alguns deles com mais de 100 anos, muita documentação. Há museus que têm arquivos fotográficos com 80 mil registros fotográficos, uma coisa realmente muito de grande dimensão. Essa avaliação está em curso. Em paralelo a essa avaliação foi feita uma inventariação de um conjunto muito significativo de mais de 40 mil processos administrativos de uma das unidades orgânicas da DRCN, a DSBC, Direção de Serviços de Bens Culturais, e esse foi um levantamento essencial e que serviu como um input importantíssimo para a fase seguinte, que foi da disponibilização, a digitalização e disponibilização no arquivo online de toda essa documentação administrativa dessa Direção de Serviços de Bens Culturais. Não basta ter informação se nós não a encontramos. E o facto de o arquivo permitir, numa pesquisa, encontrar inclusivamente uma determinada palavra entre milhões de páginas que compõem os milhares de processos administrativos do arquivo da Direção Regional de Cultura do Norte, é uma ferramenta de trabalho poderosíssima que garante não só mais celeridade de resposta, mas permite ir mais longe, ou seja, todo o trabalho que já era realizado e com imensa qualidade, utilizando como base e como ferramenta os arquivos em suporte de papel, hoje os técnicos conseguem realizar o mesmo trabalho mais rapidamente, mas com mais qualidade, porque conseguem encontrar mais informação e informação que em suporte de papel poderia falhar em encontrar. Em termos do arquivo audiovisual, os técnicos da DRCN conseguem agora, com o arquivo online, aceder a milhares de fotografias, milhares de peças desenhadas, garantindo que encontram o que precisam em tempo recorde e que, inclusivamente, e isto acontece e a experiência demonstram, inclusivamente encontrar aquilo que à partida não procurava ou que desconhecia existir. Porque temos que considerar, isso tem sido uma surpresa permanente e renovada neste percurso já longo de trabalho, que o arquivo da DRCN é sempre maior do que aquilo que pensamos. E é sempre mais diversificado e tem sempre mais conteúdo do que aquilo que pensamos. Porque trata-se, de facto, de uma instituição grande, com uma extensão geográfica muito grande, com imensos serviços, que
produz diariamente uma quantidade, não só de documentação escrita, mas de fotografia, de peças desenhadas, de projetos de arquitetura, projetos de especialidade, relatórios, intervenções de conservação e restauro, reabilitação, registros etnográficos, que por mais que tenhamos conhecimento daquilo que temos, a verdade é que a realidade vai sempre para além daquilo que nós achamos que temos. E esta tem sido definitivamente uma das permanentes e agradáveis surpresas. Em termos de utilizadores externos, o arquivo vem permitir que investigadores, professores, estudantes, desde o secundário, o preparatório até o ensino superior, possam aceder à informação que antes desconheciam de todo que existisse, ou que, quando procuravam explorar, implicava a sua deslocação física aos espaços físicos dos nossos serviços. E a pesquisa, e novamente a recuperação de informação, em suporte digital, obviamente, é incomparável com aquilo que é a experiência de fazer uma pesquisa num arquivo físico em suporte de papel. As pesquisas que o arquivo permitem, inclusivamente através dos metadados dos objetos digitais que são disponibilizados, a questão de se poder fazer uma pesquisa por palavra e encontrar essa palavra entre bilhões de palavras em milhões de páginas é obviamente incomparável. A experiência de fazer uma pesquisa e encontrar exatamente aquilo que se pretende em termos de imagem, seja ela de fotografia, de vídeo, de peças desenhadas, constitui uma ferramenta poderosíssima de investigação, de ensino, de aprendizagem e de produção de novo conhecimento, que antes era absolutamente impossível. A disponibilização online pode trazer-nos múltiplos usos. Pela pura curiosidade de um proprietário perceber o histórico da casa onde reside e perceber quem nela, não só quem nela viveu, mas as transformações que foi até fazendo ao longo do tempo. Penso que isso é um trabalho muito interessante a ser feito. Essa disponibilização também pode ajudar a que se faça melhor intervenção no futuro, ou seja, estamos a falar, por exemplo, para o caso do Porto, temos uma área imensa classificada, zonas de proteção enormes, ARUs, e, portanto, o termos acesso a essa informação permite, se calhar, uma agilidade processual, porque vamos responder às necessidades que o próprio imóvel nos mostra e que a documentação nos permite conhecer de forma mais concreta. E depois também, ao nível da investigação em património, quer a investigação feita por um conjunto de investigadores já mais avançados, ou inclusive até pelos próprios estudantes, como um modelo de aprendizagem, de conhecer exatamente o que é que são os documentos, perceber o que é uma memória descritiva, o que é um parecer arqueológico, todo esse trâmite é fundamental. E, de facto, essa acessibilidade é necessária e, acima de tudo, também podemos dizer que é inclusiva. O não ter a ideia do acesso restrito ao arquivo só para alguns perde-se e, portanto, democratiza-se o acesso. A classificação enquanto instrumento jurídico e enquanto ação que cabe única e exclusivamente ao Estado é, de facto, um processo muito complexo que passa por uma série de passos administrativos. E com o avançar do tempo, quanto mais próximos de nós estamos, estes processos tornam-se cada vez mais complexos porque são cada vez mais instruídos. E demonstram o quê? Demonstram o conhecimento que se foi tendo sobre o imóvel e aquilo que é relevado enquanto valores e que vão conduzir aos critérios de classificação. E permite-nos compreender mentalidades, permite-nos compreender tendências e permite-nos compreender, acima de tudo, o porquê da classificação ou até, inclusive, em alguns casos, porque é que algum imóvel acabou por não ser classificado. E este material é não só importante para quem estuda património, na perspectiva que eu trabalho, mas também quem vai intervir em património, porque nós temos que conhecer, efetivamente, onde estamos a trabalhar. E qualquer arquiteto que faça um projeto sobre um imóvel que passou por este processo tem que conhecer o seu histórico para perceber sobre o que está a trabalhar. Também neste contexto, a inventariação das coleções dos museus é fundamental, não é? E o acesso às peças, o podermos visualizar as peças através de um conjunto de fotografias em alta resolução que permite-nos perceber as várias dimensões físicas de uma peça que normalmente vemos numa vitrine,
É também um ato digno e um ato de cidadania pela acessibilidade que cria. E permite também um outro olhar, potenciando novos estudos, cruzamentos entre peças similares ou não, e, portanto, tudo isto contribui para o avançar do conhecimento e para a criação de novo conhecimento. Para nós, Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, o Arquiva é uma ferramenta fantástica. Vai permitir-nos salvaguardar informação, imagens, material, que de outra maneira nós temos receio de não conseguir salvaguardar para as gerações futuras e, por outro lado, tornar acessível ao público informação e material gráfico que nunca conseguiríamos disponibilizar enquanto museu. Sabemos que é importantíssimo que as pessoas tenham acesso ao máximo de informação sobre as coleções que temos expostas no museu ou em reserva, e é muito grande a quantidade de material que o público não consegue visualizar ou aceder quando visita o museu, e por isso achamos que é um complemento fundamental na experiência que um museu deve proporcionar aos seus públicos. A disponibilização de todo o registro gráfico, fotográfico, escrito de diversa natureza nesta ferramenta que é o Arquiva permite, por um lado, transformar toda esta informação em informação aberta. Estamos a falar de uma plataforma de acesso universal, o que, do ponto de vista do conhecimento, possibilita um salto extraordinário. Nós sabemos que o olhar dos arqueólogos, dos diversos investigadores, bebe desta informação primária e secundária, e é deste exercício de cruzamento dos diversos olhares, dos diversos investigadores, que se dão os grandes saltos. E sabemos hoje que é uma parte da pesquisa, uma parte da fruição, se faz através de processos que são online, que bebem a informação digital, e uma parte relevante do nosso público nós queremos que seja pessoas que não são de proximidade. Portanto, o conhecimento também é assim que cresce, é assim que dá saltos, é quando muitos olhares diferentes se podem cruzar sobre o mesmo espólio, sobre a mesma informação, e essa disponibilização é isso que permitirá. Temos um longo histórico de material acerca das escavações arqueológicas, de registros de campo, de acompanhamentos que, pelo menos desde os anos 80, o museu e os seus técnicos foram recolhendo no acompanhamento de toda a arqueologia que ia sendo desenvolvida na região norte, e mesmo de levantamentos informais de sítios e de monumentos. Uma das vantagens que estamos a tirar do Arquiva é precisamente o podermos facultar o acesso à grande quantidade de imagens que temos registadas, em particular em vídeo, das várias escavações que foram sendo acompanhadas pelo museu. Temos cassetes de vídeo em vários formatos que não poderemos agora conseguir reproduzi-las, mas que foram todas indexadas e corresponderam a inúmeras horas de trabalho e que agora vão, de um modo muito fácil e facilmente pesquisável, ser passíveis de ser visualizadas e contribuir para investigações futuras sobre o histórico das escavações, em particular em Brácara Augusta. Por outro lado, temos também uma série de informação sobre trabalhos que o museu vai desenvolvendo na área, em particular, da conservação e restauro, e foram muitas e continuam a ser muitas as peças que são intervencionadas quando chegam ao museu, no sentido de as preservarmos e muitas delas valorizarmos no sentido de serem expostas, e por isso vamos recolhendo imagens em formato vídeo ou de fotografia, e também todo o material que é produzido em termos de informação dos tratamentos de conservação e restauro, e tudo isso são processos que valorizam as peças que temos expostas, o que de algum modo complementa tudo aquilo que um visitante pode usufruir na visita ao museu. O Arquiva está também a permitir-nos tornar acessível ao público
uma série de materiais que foram produzidos nos vários eventos que o museu organizou, nomeadamente congressos, exposições temporárias, que de algum modo foram caducando em termos da sua visibilidade, e isso está-nos a permitir poder continuar, digamos assim, a perpetuar esses eventos e essas exposições à medida que todos esses materiais produzidos e registados no momento ou para a realização desses eventos vão poder continuar a ser visíveis e usufruídos pelo público. Na área da herança cultural, em que, portanto, estudos de património ou conservação e restauro, obviamente nós somos profissionais que lidamos com a necessidade também de consultar arquivos. Porquê? Porque, e isso tem impacto na nossa atividade, porque apesar de lidarmos com intervenções práticas, obviamente essas intervenções são acompanhadas de um conjunto de diagnósticos, são acompanhadas de uma investigação aturada e desde logo há um conjunto de documentos que precisamos de consultar, desde relatórios, processos administrativos, processos de obra, que precisamos muitas vezes de consultar, seja no âmbito da investigação em mestrado e doutoramento, que é onde eu vejo, portanto, que o maior impacto em termos de ensino de um projeto como este pode ter, seja também na área das intervenções mesmo a nível de procedimentos concursais por empresas de conservação e restauro. O que foi pensado no projeto global foi do utilizador para o início do trabalho, okay? Ao contrário daquilo que é normalmente feito. Normalmente é feito do início do trabalho para o utilizador. Foi conseguido com sucesso. Existem várias fases no tratamento da informação, desde a sua incorporação até a sua disseminação. A informação é produzida, mas acaba muitas vezes por não termos um conhecimento tangível sobre o que é que foi produzido. O objetivo aqui foi começar por uma matriz de trabalho, uma grelha de trabalho que nos permitisse conhecer essa riqueza informacional, mapear essa meta-informação para depois conseguirmos construir aqui um legado de memória da própria instituição. Os principais desafios do projeto foi criar algo que não existia, ou seja, a disponibilização não é só disponibilizar, tem que se disponibilizar de forma a que chegue ao cliente final, ao utilizador final, de uma forma mais eficaz possível. Tivemos de desenvolver vários scripts para que, no fim, o produto que entregamos fosse um produto que realmente fosse útil ao utilizador final. Nomeadamente, separação de fotografias, de plantas e de documentos para o local certo, ou seja, para quando alguém procurasse uma fotografia, encontrasse uma fotografia e não encontrasse uma planta e folhas. Foi este o principal desafio, foi fazer chegar a informação da forma correta a quem necessita dessa mesma informação. Os três grandes objetivos do projeto consistem basicamente numa rápida recuperação da informação, no aumento da disseminação da informação e, simultaneamente, na constituição daquilo que é a memória e preservação da memória institucional da organização. Como é que se consegue alcançar três objetivos a partir de um modelo de informação ativa e permanente que aqui estamos a falar? Através do apuramento daquilo que é toda a camada administrativa e processual que a organização produz, ou seja, eu tenho de conhecer quais são as séries documentais e quais são os processos de negócio que vão originar objetos informacionais, através do conhecimento da camada informacional, da dimensão informacional, ou seja, como é que eu organizo, como é que eu armazeno, como é que eu classifico a informação e que instrumentos eu tenho ao meu alcance, quer esteja a falar em suporte digital, quer esteja a falar em suporte analógico, e fundamentalmente através da dimensão comunicacional. E esta é a parte mais interessante, talvez a meu ver, do projeto. Porquê? Porque a dimensão comunicacional num modelo que por si só, muitas vezes só contempla a informacional, a administrativa e a tecnológica, porque existem sistemas de apoio a todo este funcionamento, acaba muitas vezes por ser a mais esquecida ou colocada de parte. Neste caso, existe uma particularidade muito interessante no projeto
que surgiu das nossas reflexões iniciais, que é de constituir este caminho de comunicação protocolar com outros sistemas, com a integração com outros sistemas, como por exemplo a Rede Portuguesa de Arquivos, em que todo o trabalho começa desde o seu início até à sua conclusão, por assim dizer, como um legado vivo, ou seja, um legado vivo da memória da instituição. Independentemente de estarmos a falar de informação recentemente produzida ou de informação que se possa considerar de um carácter histórico e de preservação de memória, que todo o caminho que caracteriza esta informação permita a constituição de um testamento, de um legado desta informação até ela chegar ao seu utilizador final, através de serviços digitais, às plataformas digitais que a organização entenda disponibilizar através, por exemplo, da carta de processos de negócio que queira disponibilizar para o cidadão, ao utilizador interno, que utiliza e recorre a estes processos para emitir pareceres e afins, e ao próprio utilizador em geral, através da preservação da memória da instituição. Arquivos associávamos sempre a lugares de uma acumulação, digamos, de objetos, sobretudo de documentos, numa perspectiva mais canónica, digamos assim, mas hoje o arquivo, transferido para a dimensão digital, é um domínio onde interage por si, portanto, com recurso a algoritmos, há a possibilidade de haver cruzamento de informação que transcende apenas a sedimentogénese, digamos, as camadas que o tempo vai ordenando. E precisamente eu julgo que esse é um dos principais desafios contemporâneos que os arquivos oferecem, é essa transgressão do tempo. A informação é absolutamente indispensável e, portanto, ter informação fidedigna que nos permitam criar o conhecimento para programar, planear e gerir é efetivamente indispensável. No caso da cultura, a cultura, digamos, é da área da administração aquela que vem confirmar a importância desses mesmos dados do passado. Portanto, se há organização em que essa dimensão está presente desde há muitos anos esta parte, é de facto na cultura. Nós, só conhecendo os testemunhos do passado, é que melhor percebemos onde é que estão as nossas raízes para compreender o nosso futuro. Nestas duas dimensões, do planeamento, da gestão do território, quer para a questão da gestão, quer para a questão da integração de políticas públicas, dispor de informação fidedigna, atualizada, em segurança, é de facto um aspecto fundamental que esta desmaterialização e a digitalização do arquivo da Direção Regional da Cultura do Norte é fantástica e será de facto uma mais-valia muito grande para o processo de trabalho dos nossos técnicos que vão também permitir, naturalmente, informação, testemunhos para as pessoas em geral, para as empresas, para os investigadores e, portanto, no fundo, a cultura é que tem mesmo que contagiar os outros setores da administração no sentido de também eles poderem ter os seus arquivos desmaterializados, interoperáveis, para podermos trabalhar de uma forma mais segura, transparente e, portanto, isso é o futuro da nossa administração. Arquivos implica informação, sejam eles digitais ou não. Uma sociedade sem arquivos é uma sociedade que não consegue reconstituir o seu passado, não consegue reconstituir a sua história, seja em que área for, muito mais na área da herança cultural. Portanto, são, no fundo, os repositórios daquilo que foram as vivências das sociedades passadas. E irão ser das sociedades contemporâneas quando passar o nosso tempo, que é o nosso tempo presente, não é? Ora bem, a digitalização é o recurso tecnológico que nós hoje temos para preservar e disponibilizar mais rapidamente e mais facilmente toda essa informação
ao público em geral e que tem a grande vantagem de não ser só já acessível a um público especializado. Enquanto num arquivo convencional, provavelmente eram mais os historiadores ou os historiadores da arte, ou até mesmo pessoas de outras áreas, mas mais da área da história, que iriam, no fundo, consultar. Um arquivo digital, hoje, com a digitalização e com a internet, obviamente o cidadão comum tem à sua disposição a possibilidade de, com um clique, fazer pelo menos uma pesquisa básica e pode, inclusivamente, tornar-se mais informado na forma como buscar essa informação. A digitalização dos arquivos é o corolário próprio, digamos, da adaptação que eles têm aos tempos em que vivemos. É, de facto, o ponto de contacto entre o passado e o futuro. Enfim, não querendo propriamente teorizar, mas dimensionando dois dos aspectos que me parecem fundamentais. Eu diria, num extremo, o arquivo enquanto preservador da memória, muito para lá, digamos, do conhecimento histórico, a memória enquanto, eu diria mesmo, o valor fundamental dos afetos. É nos afetos que se constroem o fundamento da nossa razão de ser coletiva, individual também, mas sobretudo coletiva, porque domínios fundamentais hoje, como a identidade de uma comunidade, a coesão social, a capacidade de ser solidário em situações difíceis e digamos, limite, ela é tanto mais conseguida quanto mais essas comunidades têm consciência da sua própria memória. E, portanto, os arquivos são os contentores, digamos, abertos dessas memórias. E daí que, por um lado, nesse extremo da preservação dos afetos, também temos num outro aquele que poderá ser entendido como o permanente reconfigurar e revisitar, por exemplo, da denominada verdade histórica, que é sempre uma verdade circunstancial, que se vai fazendo à medida que as investigações se vão aprofundando, se vão cruzando e que, precisamente, os arquivos digitalizados, os arquivos, digamos, conectados com aquilo que hoje em dia já se admite é a inexorabilidade da inteligência artificial, vão ser, obviamente, promotores de novos conhecimentos e de revisitações e reconfigurações dessas verdades até agora tidas por inabaláveis e, portanto, vão naturalmente relançar todo o processo da evolução do conhecimento histórico. Neste futuro, que afinal de contas já é hoje, em que a maior parte dos conteúdos são já eles digitais, o grande desafio já não passa pela desmaterialização, passa por arquivar, por disponibilizar, por conseguir recuperar informação e a escala do conteúdo que é produzido, o desafio que coloca é de facto conseguirmos gerir a escala de informação, a escala de conteúdos, que aumenta exponencialmente. E o Arquiva está preparado já para esse futuro, já dá resposta a esse futuro, em que os novos conteúdos, que já são eles nada digitais, são produzidos já de forma a integrar o Arquiva. Digamos que é como que o presente a preparar o futuro e aquilo que é um arquivo ativo já preparado para ser, eventualmente e inevitavelmente, e alguns no tempo, um arquivo histórico.